Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal. Para você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações deste canal, ok? Bom pessoal, eu quero comentar a respeito deste fato aqui. Hoje é dia 6/6/2018 e eu quero comentar um pouco a respeito deste jogo, dessa partida, deste amistoso que iria acontecer neste sábado agora, o último jogo da Argentina, né, preparatório aí para a Copa da Rússia, seria o último jogo da Argentina, e esse jogo estava marcado para acontecer agora, nesse sábado, e por pressão, né, vamos colocar inicialmente entre aspas, eu vou explicar aqui isso, que não existe pressão nenhuma. Mas o que acontece, pessoal? Eu recomendo a todos vocês que desliguem as suas TVs, porque elas mentem muito para nós, né? Nós vivemos aí, pudemos presenciar a quantidade de omissão de muitos jornalistas, da maior parte da imprensa em relação à maior greve que aconteceu no país, que foi a greve dos caminhoneiros, né? Então, somente por esse fato, a gente pode claramente perceber, você que não acompanha constantemente a internet, mas a informação verdadeira dos fatos que ocorreram em relação a essa última greve dos caminhoneiros, a televisão, a maioria dos jornalistas foi omissa em relação a mostrar a verdade para a gente. Então, né, eu poderia aqui citar vários outros fatos, enfim, poderia passar horas e horas aqui comentando a respeito disso com vocês. Bom, o fato é, a televisão omite fatos da gente. A televisão, ela normalmente recebe dinheiro, né, que a gente mal sabe de onde vem. A gente sabe que vem do governo, uma grande parte desse dinheiro que é investido nas TVs vem através da publicidade do governo, certo? Só que a gente não sabe qual que é a origem, de onde vem. Esse dinheiro pode ser, na minha opinião, que seja injetado pela Liga Árabe, por exemplo, né? Pelos árabes, pelos palestinos. E a gente sabe que quando envolve dinheiro, existe manipulação de informações, né, para enganar a população. E o que tem a ver isso com esse jogo? Bom, pessoal, para você que não é antenado um pouco em relação a esse conflito, a esses conflitos que ocorrem nessa região entre Israel e palestinos, muçulmanos, árabes, é uma situação muito fácil para você entender, né? Muito diferente do que a grande mídia mostra, muito diferente do que os sites mostram, principalmente esse aqui, né? Essa aqui é só um exemplo, essa informação que está na Veja aqui é só um exemplo. Se você ler a matéria toda, como eu fiz aqui, você vai achar, como eu achei também, que o jornalista, o escritor que publicou essa informação aqui, você vai achar que o cara é palestino, porque ele defende claramente a situação dos palestinos. E a gente que conhece um pouco, né, só um pouquinho da situação que ocorre entre Israel e Palestina, é uma questão muito simples de entender. Por que acontece todo esse terrorismo, né? E a grande mídia, grande parte dos maiores sites aqui do Brasil, a mídia internacional, grande parte dos sites internacionais, insistem em dizer que o grande errado da história, né, que quem causa todos esses atos terroristas, eu não queria dizer isso por conta aí da política do YouTube, né, mas a palavra é justamente essa, é causado pelo Estado de Israel. Quem conhece um pouco de história sabe que isso é uma grande mentira. Se você leu um pouquinho a Bíblia, você sabe que toda essa história, né, desse terrorismo apresentado, contado nas televisões sobre Israel e os palestinos, os muçulmanos, é uma grande mentira. Porque o que acontece? É muito fácil de você entender. Israel
ele sofre um ataque constantemente há milhares de anos atrás, e isso não mudou até hoje, né? E esse ataque vem dos muçulmanos, dos árabes, dos palestinos, ou seja, para mim, na minha opinião, é tudo a mesma coisa. Tá? É um tipo de cultura só. Não adianta você separar, fazer distinção dessas etnias, porque no fim das contas é tudo a mesma coisa. É uma comunidade muçulmana, né? E isso sempre aconteceu. Esse ataque aos judeus, isso você pode ver também lá na Alemanha de Hitler, né? Quem foi sacrificado foram os judeus. Então existe uma grande revolta, um grande ódio. Esse ódio é ensinado até para as crianças, né? Crianças muçulmanas, crianças que vivem ali próximo, a crescerem com o maior ódio, maior de todos os... É uma coisa inexplicável a quantidade de ódio que é ensinada às crianças, e é óbvio que elas vão crescer com isso, e já vão crescer odiando os judeus. Elas crescem odiando a Israel. E esse jogo, pessoal, ele foi cancelado. Esse jogo entre Argentina e Israel iria acontecer justamente nesse sábado em Jerusalém. Sabe o que eles alegaram, né? Aí aqui, se fosse ao contrário, eu garanto a todos vocês que a mídia já estaria descendo porrete em Israel, já estaria aí difamando, como sempre faz, né, contra Israel, puxa a sardinha constantemente, puxa a sardinha em cima da mentira com relação ao que os palestinos, os muçulmanos promovem contra Israel. Garanto a todos vocês que a mídia todinha já estaria aí como primeira reportagem. Talvez já estivesse sendo preparada uma baita de uma reportagem para passar no Fantástico. Talvez até passe, né? Mas nem sei se vão falar realmente a verdade do que realmente acontece, do que aconteceu. Que estão sempre promovendo contra os judeus e contra o Estado de Israel, né? E as coisas só vão aumentar, as grandes mentiras só vão aumentar, ainda mais agora que os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. É engraçado, né? É engraçado assim, uma forma meio estranha de dizer engraçado, mas isso não é engraçado, é preocupante, né? Pelo seguinte, deixa eu colocar aqui para mim não esquecer de mostrar uma foto, essa foto aqui. Isso é preocupante, como eu dizia, isso é preocupante porque Jerusalém, ela é considerada agora como capital de Israel. Então, biblicamente falando, nós estamos no fim dos tempos, porque a grande perseguição, essa perseguição, ela só está aumentando.
E você vê a mídia ocultando, você vê a mídia mentindo, as mentiras em relação a isso vai continuar crescendo. Então, se você não souber realmente das coisas, se você não desligar a sua televisão, procurar por informações verdadeiras, se você não duvidar dessas informações que transmitem, que é transmitida na TV, que é transmitida pelos sites, né, você vai acreditar em muita mentira. Certo? Então, o grande problema aqui, que foi a causa do cancelamento do jogo da Argentina entre Israel nesse sábado agora, não é um conflito político que existe entre israelenses e palestinos. Aliás, né, só como que eu posso colocar para vocês aqui? Como foi escrito, né, conflito político entre israelenses e políticos. Isso deveria ter sido escrito ao contrário. Porque quem causa esse conflito político são os palestinos, são os muçulmanos para cima dos israelenses. A questão de você entender toda essa problemática é simples. Israel sempre se defendeu dos palestinos. E aí vem a mídia, né, quando ela pode se defender colocando como terrorista, ela vai colocar como terrorista. Né? Quando esses palestinos, esses muçulmanos, estiverem usando, cobrindo os seus rostos, os seus corpos com alguma coisa, eles serão rotulados como terroristas, certo? Mas e quando não há essa situação? Né? Como o caso dessa foto aqui, uma palestina, uma mulher palestina, como vários palestinos, cidadãos palestinos muçulmanos, foram lá em Barcelona, pintaram a camisa da Argentina de vermelho, ou seja, simbolizando ameaça de morte com os jogadores da Argentina, caso esse jogo acontecesse em Jerusalém agora nesse sábado, certo? Então, essas pessoas não são terroristas, são pessoas que simplesmente carregam o ódio contra o seu próximo, contra o seu irmão, que é um judeu. É simples assim. O jogo ele foi cancelado, o jogo entre Argentina e Israel em Jerusalém, que foi marcado em Jerusalém, foi cancelado porque existe um alto preconceito racista contra os judeus. É simples assim. Não existe conflito político entre israelenses e palestinos. Não. Israel sempre se defendeu contra os muçulmanos. A história é bem simples de você entender. Israel não ataca os muçulmanos. Israel, Jerusalém, os judeus se defendem dos ataques dos palestinos e dos muçulmanos, da Liga Árabe. Certo? E na minha opinião, injetam muito dinheiro nas grandes emissoras de TV, injetam dinheiro em vários lugares que são responsáveis por transmitir informações às pessoas e diante disso as pessoas são enganadas por essas entidades. Certo? Essa é a minha opinião em relação a isso, porque ninguém mente à toa, ninguém mente de graça. Tudo isso, toda essa questão, todo esse conflito que existe entre esse pessoal, ela poderia acabar se a grande mídia intervisse nisso mostrando as verdadeiras informações. Se a grande mídia, né, quem propaga as informações, ajudassem a esclarecer a real situação, porque não existe no Alcorão sequer a palavra Jerusalém. Se existe de fato essa colocação que os muçulmanos fazem em relação a Jerusalém, como você pode observar nessa placa aqui, eu vou dar um zoom aqui, outdoor com foto do jogador argentino Lionel Messi exposto na cidade de Hebron, na Cisjordânia, fotografado em 5 de junho agora de 2018. O cartaz
diz o seguinte: atenção, você está prestes a entrar em uma terra ocupada. Levante-se ou, reaja para os direitos humanos. Jerusalém é a capital da Palestina. Então, se os palestinos, se os muçulmanos provarem no próprio Alcorão, né, e é claro que deve ter aí o Alcorão com edição mais nova, que já devem ter editado aos poucos aí Jerusalém no Alcorão. Mas se você pegar um Alcorão antigo, não existe a palavra, não existe a cidade, não existe a cidade Jerusalém no Alcorão. E eu vou deixar até esse link aqui para você, tá? Para vocês que se interessarem, para vocês que chegaram até aqui para saber realmente a verdadeira informação que omite em relação ao que acontece em Israel e palestinos, muçulmanos. Eu quero deixar esse link aqui que o próprio Alcorão, Maomé declara no Alcorão que Jerusalém é terra dos judeus. Então existem muitos líderes, vários líderes muçulmanos que eles incitam o ódio, eles pregam o ódio contra Israel, contra os judeus, tá? O culpado de tudo isso que ocorre lá são esses líderes. Certo, pessoal? Infelizmente, agora eu queria mostrar uma parte da reportagem que está aqui na Veja, para vocês verem que é uma ameaça, né, de puro ódio, de puro terror. Eles promovem isso constantemente e não é só contra os judeus, contra o Estado de Israel, não. A todas as pessoas, a qualquer pessoa, qualquer emprego, qualquer coisa que for se relacionar com Israel, com os judeus, está condenado pelos palestinos. Olha só, o protesto dessa terça, ontem, hoje é dia 6/6/2018. O protesto dessa terça foi a última de uma série de manifestações realizadas pelos palestinos. Ok? Não existe nada de terrorista aqui. São pessoas comuns que carregam plenamente o ódio em grau elevado contra os judeus. Ok? A Liga Árabe chegou a divulgar um comunicado na última semana que dizia que Israel utiliza o futebol como um fim político. Isso é mentira. Certo? Isso aqui é totalmente enganoso. Já a Associação de Futebol Palestina informou que faria campanha para impedir que a Argentina recebesse a Copa do Mundo em 2030 se o amistoso fosse realizado. Isso aqui configura o que, pessoal? Isso aqui configura uma ameaça. Isso aqui é preconceito, isso aqui é racismo. Cadê que a grande mídia agora, vai pegar essa situação, esse fato diante dos palestinos contra os judeus? Porque isso aqui é vergonhoso, pessoal. O cancelamento desse jogo aqui, entre Argentina e Israel em Jerusalém, é altamente vergonhoso. Isso deveria estar passando em todos os jornais nesse momento e ainda receber um destaque especial nos jornais de domingo. Na Record, no Domingo Espetacular, no Fantástico, na Rede Globo, na Rede Bandeirantes, lá no Roda Viva. Porque isso aqui é racismo, isso aqui é preconceito. Um alto nível de preconceito está sendo mostrado para o mundo e a mídia está se calando diante desse fato. Até o momento, pode ser que daqui para frente, né? Talvez, vai que este vídeo repercuta, vai que esse vídeo receba uma grande audiência por parte de pessoas interessadas em saber a verdade, né? E aí, diante desta grande repercussão, a mídia resolve fazer um meia-boca, né? Não,
Sabe? Aquela turma do deixa disso, vamos, não é bem assim, foi realmente o jogo foi cancelado por conta desses conflitos políticos. Mas aqui está a grande verdade. Uma ameaça, olha só. Já a Associação de Futebol Palestina informou que faria campanha para impedir que a Argentina recebesse a Copa do Mundo em 2030 se o amistoso fosse realizado. Ou seja, você pode também conferir aqui neste link que está aqui no site do Gospel Prime, que os jogadores da Argentina, eles foram ameaçados de morte. Essas pessoas que não estão encapuzadas, que foram lá de livre e espontânea vontade expressar os seus sentimentos, os seus verdadeiros sentimentos para com judeus e para quem apoia os judeus. Ou seja, se você apoia o judeu, eles deixaram bem claro, qualquer pessoa, qualquer entidade que apoiar, que quiser vir Israel, participar de qualquer coisa, inclusive com esportes, vocês serão ameaçados e vocês sofrerão as consequências se vocês apoiarem judeus. É simplesmente dessa maneira que eles estão se mostrando. E a mídia paga para se calar, paga para ocultar a verdade das pessoas, se cala neste momento diante de um elevado grau de preconceito, diante de um elevado, gravíssimo grau de racismo. Isso aqui, pessoal, isso que foi feito aqui, o cancelamento desse jogo é muito grave. Então, a gente poderia fazer o seguinte, certo? Vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo com toda a Liga Árabe, né? E se o mundo decidisse não jogar mais, não praticar mais esportes com nenhum país árabe? É como se fosse uma resposta. É uma resposta do que eles estão fazendo diante de uma situação dessas. Aí você vai falar assim, Marcão, mas isso daí que você está promovendo é preconceito. Sim, eu só estou mostrando, querendo que vocês entendam, que é exatamente esse preconceito que está sendo promovido com os palestinos, com, digamos, a etnia muçulmana, para com os judeus e para com quem quer se relacionar com judeus. Ou seja, você não pode se relacionar com judeus, você não pode jogar bola, você não pode ter contato, você não pode fazer nada lá em Israel porque você vai ser ameaçado pelos muçulmanos. Então, eu sou preconceituoso, eu sou racista, porque eu estou expondo o que eles estão pregando. Eu estou expondo o ódio que eles estão praticando para com judeus, ameaçando as pessoas que tentam se relacionar com judeus, que tentam praticar esportes, que tentaram realizar uma partida de futebol em Jerusalém. Os jogadores da Argentina foram ameaçados de morte. O Lionel Messi, ele foi ameaçado de morte e não é a primeira vez. Informações já vêm sendo veiculadas. Em relação não só ao Lionel Messi, mas em relação ao Neymar. A foto dos dois foi colocada aí, né, entra o Estado Islâmico, mas digamos que isso é uma coisa que está enraizada praticamente em todos os corações muçulmanos. Eles foram ameaçados, ocidentais foram ameaçados. Eu não gostaria de pensar assim, mas será que isso está impregnado em todos os corações muçulmanos? Será que esse tipo de comportamento, como dessa moça aqui, que pegou a camiseta de um jogador
que representa aí a seleção da Argentina, manchou de sangue, manchou de vermelho, né? Não manchou de vermelho representando o sangue, ou seja, representando uma ameaça. Eu não gostaria de pensar assim. Mas e se isso for verdade? E se a maioria dos muçulmanos pensarem exatamente dessa forma? Isso não é preconceito? Gente, nós estamos diante de um gravíssimo ato de preconceito. E a mídia, até este exato momento, não se prontificou em falar a verdade para você. Estão dispostos a ocultar a informação, né? E dizer que é por conta deste conflito que existe entre palestinos contra judeus. É simples assim. Essa coisa toda, né? Essa grande confusão que fazem com muçulmanos e judeus, ela é a coisa mais simples de entender. Israel sempre se defendeu dos muçulmanos. Israel sempre se defendeu dos palestinos, que vivem ali tentando invadir constantemente, hora após hora, dia após dia, mês após mês, anos após anos. E a mídia, ela mente para todo mundo, dizendo que quem faz o terrorismo na região são os judeus. Que quem faz esse terrorismo todo contra, entre aspas, os palestinos é o Estado de Israel. Se você não acredita, né, procure, antes de você ligar a sua televisão e acreditar nos jornais, procure mais informações. Se você chegou até aqui, ficou em dúvida, né, exatamente porque a televisão não conta a verdade para você, procure mais informações. Não acredite só no que eu estou falando, não. Tá? Procure mais informações, procure ver os dois lados. Leia a Bíblia, leia o Alcorão, e você vai ver que lá no Alcorão não existe a cidade Jerusalém, não existe a palavra Jerusalém. Então, como que eles querem? Como que os palestinos declaram? Eles querem declarar que Jerusalém é a capital da Palestina. É como se os paraguaios viessem aqui para o Brasil e declarassem assim, ó, Brasília é a capital do Paraguai. É um absurdo. E aí, diante deste absurdo, eles vão para a mídia, injetam dinheiro na mídia, constroem uma mentira, né? Colocam esse tipo de informação no coração das crianças. As crianças já crescem com esse tipo de ódio. Ó, vocês têm que odiar aquele pessoal lá, porque eles roubaram o nosso território. Aquele território, Brasília, que hoje está lá no Brasil, ela pertence ao Paraguai. Sempre pertenceu ao Paraguai. Então cabe a você, cabe a todos procurarem pelas verdadeiras informações. E para finalizar, mais uma vez, eu quero insistir em que você deve duvidar de tudo que é falado na TV. Você deve duvidar de tudo que é escrito em qualquer site grande de informação. Não acredite 100% no que você está lendo. Não acredite 100% no que você está vendo. E lembre-se que por trás dessas informações que chegam até você, muito dinheiro foi injetado ali. E a gente não sabe de onde é que vem esse dinheiro. Porque a maioria dessas pessoas trabalham nesses lugares para passar uma informação totalmente deturpada do que a gente merece saber. Beleza? Eu não sou o dono da verdade, mas a gente deve procurar, sim, em saber a verdade dos fatos. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus, obrigado a você que me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.